Acredite em mim, quando acabar a leitura, não é apenas o cheiro de churrasco que vai te acompanhar. Salve pessoal, seja mais bem-vindo ao episódio do Laboratório Entre Linhas, o local que a gente mistura literatura, psicologia, performance, horror e vários achismos para levar entretenimento, lazer, novas ideias e principalmente conforto para quem escuta. Afinal, mais do que 1000 palavras e explicações, eu quero levar apenas uma palavra que traga conforto a quem a ouve. E hoje é dia da curadoria entre linhas. E eu vou falar sobre um gênero que eu não acompanho muito, mas eu tenho que admitir que esse livro me pegou aqui e eu não consegui largar. Eu falo do Kame, do Gabi Leão, né? E para falar sobre isso, eu vou usar este book aqui, que foi publicado pela editora Avec. O vídeo aqui ele é dividido em 3 partes, para que você possa ir direto para aquela que mais te interessa. A parte ela é uma resenha sem spoiler, então pode ouvir sem medo, porque aqui eu vou falar da história, da construção do livro e do enredo. Na segunda parte eu vou dar uns pitacos, ou seja, eu vou dar uma analisada ali em alguns elementos textuais, criativos, associar com influências, contexto histórico e outras coisas aí que vão envolver essa obra. Ainda sem spoiler, mas pode ser que algum escape no caminho. E para finalizar, né, a terceira parte, aí sim a gente vai analisar a história e vai trazer spoilers. O objetivo dessa última parte é fazer uma leitura um pouco mais crítica, buscando entender elementos psicológicos, estruturas, usar lente para entender a história, a escrita, o que ela quer dizer, impacto no leitor e muitos outros elementos. Eu já adianto aqui para você, tá, que eu não sou um especialista em narratologia, escrita criativa, literatura. Na verdade, eu sou um psicólogo que gosta de ler e usar a leitura e escrita como desenvolvimento pessoal. Então, sinta-se à vontade para discordar, concordar e, obviamente, não levar tudo isso a sério. Ah, já deixo claro aqui que não é publi, tá? É apenas a minha lista de leitura particular. Como ao longo do vídeo eu já vou esquecer de falar dessa parte, já deixa seu like, se inscreve e tudo aí que você tem que fazer no canal do YouTube para ajudar o canal a crescer, tá? Agora você vai pegar a sua água para você não desidratar, papel e caneta como faziam os astecas e os maias, ou simplesmente senta aí e assiste o vídeo e, óbvio, divirta-se. Dizer que o Kame, né, ele é um livro de suspense, um thriller. E aqui a gente acompanha a investigadora Maia Torres, que encontra um corpo carbonizado em terreno baldio na zona oeste do Rio de Janeiro. A partir desse evento, ela começa a iniciar essa investigação enquanto precisa lidar com o luto pessoal. Obviamente, à medida que essa investigação vai avançando, a narrativa aqui ela se fragmenta entre a perspectiva da investigadora, da Maia Torres, de quem observa, ou seja, de algumas pessoas que estão ali dentro, e até mesmo do próprio assassino, o que começa a transformar essa cena de crime em um labirinto de motivações sociais e psicológicas, tá? É um enredo relativamente simples, não é um enredo super inovador para um livro de suspense, mas ele vai servir de palco aqui para muito acontecimento e, claro, muita reflexão. Por exemplo, aqui a gente vai começar a entender a motivação do assassino. O livro aborda temas como violência, violência contra a mulher, abusos físicos e psicológicos, o próprio processo de luto que a investigadora passa e como isso afeta a investigação, mas também dos familiares da vítima, dos familiares do assassino e também até como o nosso sistema judicial, né, ele falha não apenas em encontrar, julgar e punir esses criminosos, mas muitas vezes em proteger, né, a vítima. Pelo que eu pude perceber durante a leitura, aqui um tema que vai percorrer o livro todo é o que realmente significa justiça. Porque várias vezes a gente mesmo vai se fazer essa pergunta. E quero deixar claro que, na minha opinião, eu, Pablo, a proposta desse livro não é descobrir quem foi o assassino, mas ele quer testar a gente a cada página para a gente saber, né, até onde a nossa bússola moral aguentaria o calor aqui das chamas do livro. Então, passada aqui a sinopse, né, todo o que acompanha esse enredo, a gente aqui já tem de cara o que o Robert McKee chama de um incidente incitante. Aquele evento, né, aquilo que te prende logo na primeira página
e que vai mover a história. O livro, como eu disse, é ambientado no Rio de Janeiro, o que além de ser familiar para nós brasileiros, né, apesar de eu morar em Minas, já fui ao Rio, ou no mínimo a gente já viu pela televisão. A gente também vai começar a mexer com o nosso imaginário. Por quê? A gente vê o contraponto, aquela beleza do Rio de Janeiro e do outro lado a violência, eles caminhando lado a lado. E aí, quando a gente começa a pensar na estrutura desse livro e as possíveis intenções do autor, eu posso te dizer aqui que um desses elementos que tornam tudo mais interessante são os múltiplos pontos de vista. Algo meio como o Game of Thrones. Porque aqui a gente não acompanha só um narrador, mas a gente tem acesso a essa mesma história por diferentes pontos de vista. Então aqui a gente pode acompanhar o que a Maia Torres, né, a detetive, a policial, ela está pensando, a investigação, os outros policiais trabalhando nisso. A gente pode acompanhar a vítima, né, o corpo ali que foi carbonizado antes, obviamente, do crime, o que ela está pensando. A gente acompanha a Nicole, que é um personagem central aqui também, vítima de violência, abuso psicológico. A gente vê como ela tem que lidar com esse processo, como ela lida, né, ao descobrir que alguém foi assassinado. E uma das coisas que me deixou muito curioso é que a gente acompanha o ponto de vista do assassino. Ele vai conversar diretamente com a gente, leitor. E claro, ele não vai revelar a sua identidade, mas a gente vai entendendo o que ele fez, o que ele acha, como ele percebe a polícia investigando, ele tentando se esquivar e por aí vai. E essa alternância, né, esse negócio de meio Game of Thrones que vai pulando daqui para lá, não é um elemento aleatório ou só porque precisava bater uma meta de páginas escritas ou de quantidade de palavras. Isso aqui faz a gente conectar com a história, mas principalmente com os personagens. Se não me engano, tá? Isso é chamado realismo crítico, uma teoria ali feita por George Lucas, né? Que, simplificando aqui, ele pode dizer aqui que se trata de tornar os personagens tridimensionais. Em outras palavras, não são indivíduos, mas eles são representantes de forças sociais. Policial cansada, vítima sem voz, agressor protegido, assassino impune e por aí vai. Então esses personagens eles são tão reais dentro desse livro, tá? Que facilmente você vai confundir com um colega de trabalho, com um amigo, você tem alguém que já passou por isso, com certeza você já teve em um bar e viu, né, coisas assim acontecer. Então, quando isso acontece, a gente começa a abrir portas aqui dentro do livro, porque a gente agora não está só acompanhando a história. Durante a minha experiência, eu pude perceber que eu estava concordando com o personagem, que eu estava odiando o personagem, mas pelos meus próprios motivos, e não porque que ele estava acontecendo ali dentro do livro. Então isso, no mínimo, tornou o livro muito mais interessante. Porque eu peguei em vários momentos ali da minha leitura, pensando, caramba, será que eu já agi assim? O que eu faria no lugar dessa pessoa? O que será? Será que eu conheço alguém assim? Será que eu já passei pano para alguém que cometeu um crime ou que simplesmente foi escroto com outra pessoa? Eu saía para passear com meu cachorro e começava a reparar, a ver cenas, pessoas agindo igual os personagens do livro. Então isso começou a trazer muito questionamento e assim, deixou a minha leitura muito mais rica. Eu vou até pegar Por exemplo, eu vou até pegar aqui um trecho do livro para eu ler, porque eu já deparei com várias situações assim. Então, olha essa passagem. Cruel que ela não encontrasse a própria voz para dizer. Não porque precisava da droga que eles lhe ofereciam, mas porque carecia de atenção, assim como todo mundo. Porque não tinha ninguém para segurar a mão. Então, isso me fez lembrar de várias pessoas e várias situações. E aí, dando sequência aqui à nossa história, a gente é apresentado a Nicole, né? Uma jovem que é vítima da violência por parte de um suposto namorado. E antes que você diga sobre lacração, cultura woke, pautas políticas enviesadas, eu já me adianto que isso não é o ponto central da história, tá? E é muito menos clichê para vender o livro, tá? Eu diria
que, do ponto de vista narrativo, então deixando a minha opinião, se eu gosto ou não desses temas, do ponto de vista narrativo, esse aqui é um elemento para trazer dinamismo para a história, tá? Porque a gente agora vai ter que lidar com verdades difíceis de engolir, contaminação, tá? Porque mesmo que inconsciente, a gente sabe que esses problemas existem, que eles estão presentes no nosso dia a dia e no nosso ciclo social. Ah, Paulo, mas aonde que você tirou isso? A Júlia Kristeva chama esse conceito de abjeto, quando as coisas, né, passam do livro para a gente. Então, o abjeto significa aquilo que nos perturba, nos perturba porque revela a fragilidade da nossa ordem social. E aqui eu ainda poderia aprofundar mais, dizendo que o corpo carbonizado ele é um exemplo máximo, ou seja, ter uma violência desse tipo, né, queimar um sujeito vivo, ele não se trata mais de um sujeito, uma pessoa, mas também não é um objeto, uma coisa. É uma consequência de um sistema falho, de ações que passaram impunes. Então isso já começa, cara, será que estão buscando vingança? Será que queriam mandar uma mensagem? Será que ele era envolvido com a máfia, sei lá? Então, assim, o livro ele vai trabalhar com essa sua imaginação, trazendo das páginas para a sua vida. E aí eu poderia dizer ainda que o autor aqui, né, ele até vai usar o ambiente, porque tem personagens que são criados na Zona Oeste ou na Zona Sul. E, obviamente, isso vai interferir na motivação, vai interferir na investigação, porque uns têm recursos para travar a justiça, outros não. Tem recursos para promover uma investigação e outros não. Então, isso vai sempre mexendo, né? Como a gente vê o mundo, como vê os crimes. E principalmente aqui no livro, um ponto bem legal é como a ordem social, a polícia, as pessoas que veem o crime no jornal, como o crime é noticiado, muda de acordo com o ambiente, de acordo com a classe social dessa pessoa. E assim, para mim, todos esses elementos, principalmente esse último, ele foi pensado, tá, para nos tornar cúmplice da história. Porque, na minha visão, a ideia aqui era fazer a gente sentir enojado, indignado, buscar por vingança, estar revoltado, passar pano para alguns personagens que eu não vou revelar aqui, né? Mas não estranhe se você concordar com o assassino, ou concordar com o policial, ou pensar de uma coisa que no seu dia a dia lhe pareceria muito estranha, mas dentro da situação do livro faz bastante sentido. E, sinceramente, em termos de leitura, o modo como o livro é escrito, como existe alternância entre os pontos de vista, que as informações são entregues a você, cria esse ritmo de ação frenética. Então você não consegue, é daquele tipo de livro que toda hora está acontecendo alguma coisa, toda hora tem um cliffhanger para que você não interrompa a leitura, daqueles que você pega e consome do início ao fim, porque você sempre quer saber o próximo passo. Então, vou finalizar aqui essa parte do enredo, sinopse e apresentação do livro, mas vale muito a pena citar, né, que o conjunto desses elementos aqui trazem uma coisa a mais. Como eu disse, quando o livro é montado para a gente se tornar cúmplice. E quando isso acontece, essa história ela vai parar de ser sobre quem puxou o gatilho. E ela vai começar agora a ser sobre os limites entre justiça, vingança e quem realmente é o culpado nessa bagunça toda. Tá? Mas aí, para a gente entender essa culpa, esses pontos de vista, agora vai ter alguns spoilers, porque aí a gente tem que falar da história. Então respira fundo, pois daqui essa trama vai se complicar, pega sua água, deixa o like e decide se você quer ler o livro ou se você já quer ver uma análise aqui, quer ver, né, continuar assistindo esse vídeo. Mas, tamo junto. Já deixa o like, toma sua água e bora para a terceira parte. Olha, como fã de horror, eu penso que terror, né, horror, ele não vai servir só para te dar um susto ou para causar nojo com aquelas cenas de gore, sangue voando para lá e para cá.
ele é uma forma de jogar luz sobre as coisas que a gente insiste em passar pano. Sabe aqueles medos, né? Aqueles problemas que a gente insiste em ignorar, aqueles medos que a gente finge que não tem e vai empurrando tudo para debaixo do tapete? A função do horror é tirar o tapete e te mostrar, olha, tá tudo aqui. E para mim, o Kame, né, mesmo sendo um livro de suspense, ele faz isso muito bem. Porque à medida que essa investigação ele vai avançando, a gente é reforçado a pensar o sistema, né, tanto policial, mas cultural, social e até individualmente. A gente começa agora a entender, né, a ter mais acesso à história da violência contra a mulher, como esse sistema vai falhar, não só em punir o culpado, porque muitas vezes ele vai conseguir, outras não, mas muitas vezes ele falha em dar voz para as vítimas, para que elas possam falar, se expressar, se sentir acolhidas e principalmente proteger essas pessoas, tanto as, né, para que ninguém mais seja agredido, mas também as que já sofreram dessa violência. Como essa passagem aqui que o livro traz, que ele fala assim, chamar uma mulher de louca ou de bruxa sempre foi uma forma mais eficiente de garantir que ninguém ouvisse o que ela tem a dizer antes de acenderem a fogueira. Então, olha que interessante, o livro aqui já vai trabalhando com o nosso julgamento, né? Seja com mulher, seja com qualquer pessoa, na qual a gente tenta taxar, jogar um rótulo para que a gente desvalorize, descredibilize o que aquela pessoa tem para dizer. E assim, sinceramente, independente se isso aqui é um tema relevante para você ou não, os personagens se tornam mais reais. Afinal, todo mundo tem um amigo, né, que tá uma frase que tá à beira de ser cancelado. Também você tem aquele amigo palestrinha, aquele cara que chega explicando tudo e você nem perguntou, mas ele já traz explicação, um artigo, e se deixar ele sobe na caixinha de fósforo e vai embora. Você tem também aquele cara que é defensor dos fracos e oprimidos, o cara de política, o cara que entende tudo de futebol e por aí vai. Então, o nosso ciclo social acaba sendo representado por esses personagens. A Nicole, por exemplo, no livro ela é descrita como uma mulher forte, independente. E mesmo assim ela cai em um relacionamento tóxico e abusivo. E a gente vê as fragilidades dela, como os amigos tentam ajudar e acabam atrapalhando, como os amigos às vezes se sentem impotentes em ajudar. E a gente vai agora também acompanhar esse ponto de vista da Nicole. Ou seja, ela mesmo tenta esconder as agressões do namorado e tenta também esconder o namorado, o relacionamento dos amigos. Pois ela sabe que se eles, né, descobrirem que ela está sendo agredida, que aquilo acontece, vai afetar a amizade, eles não vão querer ficar perto dele, eles não vão gostar dos dois, enfim. Ela começa a carregar uma culpa, né, por algo que não é culpa dela. E algumas cenas, né, do livro, eles mostram justamente a falta de fé no sistema, porque ela não quer recorrer à polícia, né? Ela não quer ir lá na polícia, ela não acredita que ir lá fazer uma denúncia vai ajudar, porque ela vai ser tida, né, como errada, como louca, como qualquer outra coisa. E muitas vezes ela é manipulada mesmo para achar que ela merece tudo o que acontece com ela. E aí você pensa, deve ser do namorado dela. Não, alguns amigos, alguns familiares, algumas situações sociais que ela acaba vendo, presenciando, e vai criando essa ideia. E em contrapartida, a gente também vê as ações do agressor, ou seja, do namorado dela, que começa sempre justificando o que ele faz, colocando que as agressões verbais, físicas, são legítimas defesas. E muitas vezes, tá, pessoal? Ele constrói argumentos que são válidos. Você para olhar e pensa assim, cara, tem uma lógica no que ele está falando. Eu conheço alguém que faz isso aí que ele está falando. E ele faz uma boa construção. Calma aí, respira fundo antes que vocês me cancelem aqui. Eu não estou passando pano por agressor ou dizendo que a agressão, o que ele fez e etc. está certo. Eu só estou mostrando como o livro tem esse poder de criar as linhas de raciocínio do agressor, da vítima, e transpor, né, coisas que acontecem no mundo real para as páginas do livro
e vice-versa. Coisas que acontecem no livro e são da vida reais. Então a gente não é uma agressão por agressão, não foi lá e deu um soco porque sim e pronto, acabou. Tem todo um jeito, né, dele pensar, de construir, do sistema proteger ele, dele achar que vai ficar impune e diversas outras coisas. Então, feito esse disclaimer, eu posso, né, finalizar essa análise da Nicole, porque mesmo quando ela recebe auxílio, né, ela ainda tem dificuldade em entender que a culpa não é dela. Ela ainda tem dificuldade com lidar com essas situações, com a novo ciclo de amizade, como agora ser vista por todos como uma mulher que foi agredida e abusada. Ela perde confiança em outros homens, em outras pessoas, independente do sexo, e até mesmo vive o luto pelo fim do relacionamento, ao mesmo tempo que vive o luto pelos traumas que ela passou. Então, olha como o livro ele vai sendo bem abrangente nessa escrita. Tá? E frisando mais uma vez que ali dentro do livro está claro a consequência, o impacto, a fragilidade que a personagem é exposta e, por que não dizer, do próprio sistema, né? Que, como diria Foucault, falha aqui em vigiar e punir. Mas o livro também mostra, né, essa falha de fornecer ferramentas para que a vítima possa se recuperar. Ah, Pablo, mas você falou que não ia ter lacração, que não ia ter cultura woke, que isso só acontece em classe de baixa renda. Calma, Veloz, pensa aqui comigo, porque a Nicole, ela não é uma pobre coitada ou de uma família vulnerável. Pelo contrário, lá atrás eu já disse, ela é dita como uma mulher forte e independente, que estuda, que trabalha e etc. E o mais interessante aqui, dentro do enredo, ela é de uma família de empresários e é de uma família influente no Rio de Janeiro. Então, como trama desse relacionamento abusivo, do assassinato, de tudo que acontece ainda, existe a disputa de poder entre a família dela e a família do namorado. Porque agora cada um quer proteger o seu filho e proteger a imagem da família. Então eles começam a trabalhar marketing, política, justiça e por aí vai, e fica ao seu critério, leitor, descobrir, né, qual é mais importante, proteger o filho ou a imagem da família. E tá bom de falar dessa parte, porque tem muita coisa interessante nesse livro, e a gente dá uma sequência aqui nos personagens. Vamos agora pro assassino, que aqui no livro não é um cara que simplesmente foi lá e pôs fogo em alguém e pronto, acabou. A gente aqui vê uma espécie de vigilante, justiceiro, ou Dexter. Para quem não se lembra, né, Dexter é um livro, um seriado, que retrata um psicopata que foi criado por um policial e agora ele se dedica a punir criminosos, seja através da justiça, do julgamento e etc. Afinal, ele trabalha na polícia, ou como serial killer mesmo, fazendo justiça com as próprias mãos. Eu sei que se você é fã da série, tá? Me desculpe por esse resumo rápido, extremamente vago, mas o foco do livro aqui é o livro Kane, tá? E para mim, o assassino aqui, ou pelo menos a forma de descrever aqui no livro, teve essa inspiração no Dexter, porque a gente observa o senso de justiça e o senso de certo e errado do assassino, ele é distorcido pela sua própria história de vida, que é marcada por abandono parental, pobreza, violência, de certa forma, uma adultização precoce. Mas tá, é interessante aqui já citar que não é aquela vítima da sociedade. Pelo contrário, ela passou por alguns traumas, ressignificou esse trauma, se tornou uma pessoa bem-sucedida e busca fazer justiça com as próprias mãos. Como eu disse, né, durante essa leitura, eu lembrei muito do Dexter e da motivação. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu pergunto pro autor do livro, pergunto pro Gabi, se teve alguma influência ali. Mas agora, o que eu posso dizer é que, assim, ao acessar esses pensamentos do assassino, ao perceber a motivação, ao perceber as distorções da realidade, a gente começa a entender por que ele fez o que ele fez, por que ele queimou um corpo, por que ele cometeu os crimes, mas não só isso. A gente entende a forma, por que queimar, por que ter aquele modus operandi, e eu já te adianto, muitas vezes você vai concordar com o assassino desse livro. Isso é uma coisa fantástica desse livro. Lembra que eu disse lá atrás que ele vai mexer com o seu senso de justiça, com sua bússola moral?
Então, várias vezes, quando você estiver dentro do pensamento do assassino, você vai se perguntar, cara, será que no lugar dele eu faria a mesma coisa? E aí venho aqui, vou trazer um ponto de vista da psicologia, tá? O que a gente vê aqui é uma técnica de neutralização, tá? Salvo engano, Sakis, não sei o nome, e Matza, quem trouxeram essa ideia. Você não vê agora o assassino como vilão. Ele constrói narrativas para silenciar a própria consciência e justificar o injustificável. Então, olha que interessante. A gente vê esse mesmo elemento no namorado da Nicole, no agressor, né, que silencia a consciência e começa a justificar, e a gente vê aqui no assassino também fazendo a mesma coisa. Não, eu mato esse cara porque ele mereceu ser morto. E aí? E aí na Nicole a gente vê o elemento, né, do desamparo aprendido. Ou seja, eu perco ali a fé que existem pessoas que podem me ajudar dentro disso. Então o livro ele também trabalha com essa ideia de que o trauma ele não vai escolher classe social, ele não vai escolher condição financeira. Todas as pessoas, independente de gênero, credo, raça, etc., vão passar por traumas. Mas porque o trauma vai escolher o silêncio e cada um vai dar vazão àquilo que pode e da forma que pode. E eu arrisco dizer, tá, que narratologicamente falando, uma palavra bem difícil aqui, o Kame ele vai trabalhar com uma figura do duplo. De um lado, você vê Maia, a policial, buscando a justiça dentro da lei, e do outro você vê o assassino buscando a justiça fora dela. Movido por vingança? Movido pela indignação? Movido pela necessidade de punir? Você vai decidir. Mas ambos, né, aqui vão ser faces da mesma moeda. Eles estão tentando chegar no mesmo destino, punir os culpados. Mas cada um está indo por um caminho diferente. Né? E será, o livro até sugere, uma possível amizade entre os dois. Será que em outros contextos eles poderiam ser amigos? Será que os dois, de alguma forma, né, o assassino e o policial, poderiam caminhar junto, trabalhar junto, quando a justiça falhar, o assassino entra em cena? Ufa! Então posso respirar aqui depois dessa análise, desse dump de informação aí para você. Vou fazer essa pausa para falar única e exclusivamente da minha sensação ao concluir esse livro, tá? Porque eu posso dizer que não ficou só um cheiro de churrasco, mas eu fiquei incomodado pelas vítimas do livro, por conhecer algumas pessoas que são exatamente como o agressor, como a vítima, como o assassino, como a policial, e muitas vezes eu ficar em dúvida. Cara, será que eu estou sendo conivente? Será que eu estou passando pano para essas pessoas? Será que eu deveria fazer alguma coisa? Eu não sei, mas eu arrisco dizer que esse é o principal objetivo do Gabi Leão com o livro. Né? Como eu disse lá atrás, não é quem puxou o gatilho, quem matou. É o limite da justiça, é o seu papel dentro disso tudo, porque é fácil culpar o sistema, culpar a classe social, já diria Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, pelo contato que eu tive com outros leitores aqui, boa parte se perguntou essa mesma coisa. Será que sem querer eu estaria prejudicando uma Nicole da vida? Será que eu deveria ser mais dura com meus amigos que estão fazendo umas coisas duvidosas? E qual o limite entre mimimi, militância e realidade? E fazer alguma coisa para ajudar, em reconhecer o problema? Então, assim como eu, né, muitos aqui não pegaram em tocha e foram às ruas. Pelo menos não no sentido literal. Mas já começaram a guardar um isqueiro no bolso, tá? E se fazer algumas perguntas que antes evitavam fazer. Então, para mim, através da criação do livro, da estrutura, eu vou limitar aqui a dizer, através da escrita, Gabi Leão vai nos mostrar aqui que a justiça e a vingança elas são vizinhas, elas estão lado a lado ali. E talvez elas sejam separadas por uma linha tênue, que para uns vai ser a moral, para outros vai ser a legalidade, vai ser o sistema.
E o fogo aqui, que também foi uma escolha muito interessante, né? De uma forma de matar, ele talvez não seja só um elemento artístico, ele pode ser talvez uma purificação, um espiar pelos pecados, pode fazer uma analogia com as fogueiras nas quais queimavam as bruxas, os hereges. Aqui, para mim, ele representou intensidade e pressão. Ou seja, quando você chega no seu limite, o que você faz? O que você faria? Até onde você iria, né, para provar que está certo, ou se o sistema falhasse com você, com alguém próximo a você. Então, se você, né, é daqueles que gosta de livros que misturam psicologia do comportamento, análise técnica e por aí vai, né, deixa seu like aqui. Se você gosta de livro, então se você gosta de uma boa história de suspense, mas daquelas que não é só para descobrir quem é o culpado, quem é o assassino, mas que trabalham a psicologia, que trabalham a construção de personagens, que causam esse monte de dúvida aí, você pode simplesmente pegar esse livro e ler, que você provavelmente não vai se arrepender, tá? E agora, né, saindo do livro aqui, se você gosta dessa abordagem desse vídeo, que vai misturando psicologia do comportamento com algumas análises técnicas de escrita, vai mergulhando na literatura e, claro, vai dando diversos pitacos e achismos da minha parte, deixa seu like aí no vídeo, porque isso vai me ajudar aqui o Laboratório Entre Linhas a continuar sendo esse espaço de fazer experimentações sem medo, tá? Deixa aí no comentário uma crítica, se eu falei muito rápido, se eu pulei alguma informação, uma dúvida que você teve, compartilhe o vídeo com um amiguinho, ou clica só no botão de compartilhar ali, mesmo que você não vá mandar o link para ninguém, que o YouTube entende que você teve essa intenção, ou pelo menos eu espero que ele entende, né? Não sei se é verdade, alguém me diz, estou repetindo. E, por favor, troque ideia comigo nos comentários, pois para mim, tá? Esse aqui é o tipo de livro que você termina e precisa conversar com alguém. E precisa bater um papo. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Aposto que quando tudo... Então, agora, apague a fumaça, respira fundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.